Bom dia, ouvintes e colegas médicos. Bem-vindo ao Quironcast, um podcast para as nossas conversas em neurocirurgia e ortopedia. Meu nome é Sérgio Costa, sou médico ortopedista, especialista em joelho. Sou diretor científico e cofundador da Scientific Research. Scientific Research Company é uma instituição que nasceu com o desejo de ultrapassar os limites da educação médica tradicional. A nossa missão principal é participar da formação médica brasileira. Todos os nossos colegas presentes são cofundadores da Scientific Research. Quero agradecer, antes de começar, ao Quirontech, esse espaço maravilhoso que sempre nos comporta. Vou começar a apresentar os nossos colegas, Dr. José Carlos Garcia, especialista em ombro e cotovelo, tem mestrado em Liverpool, é doutorado pela USP, é coordenador do Instituto Nayon. Obrigado. Aqui, na verdade, vou fazer uma correção, são 4 ortopedistas aqui. É verdade, deixa eu apagar aqui. Vai ter minha hora aqui. Dr. Paulo Musi, médico ortopedista, especialista em esporte, formado pela EPM Unifesp, responsável técnico pela Clínica Musi. Eu consigo ver o psicólogo dentro de você, Sérgio. Dá pra ver, não? O Sérgio é psicólogo. Sabe, ele fez psicologia. Eu fiz um. O Dr. Vinícius Benítez, ele é médico e tem um mestrado pela Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo. Ele é membro do grupo de coluna da disciplina de neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina. Ele é especialista em cirurgia de coluna pelo maior centro de cirurgia da Alemanha. Para quebrar o gelo, a gente vai começar e o Dr. José Carlos Garcia vai explicar como é que a gente se conheceu e qual foi a ideia... Ipom não vale falar de Ipom. E qual foi a ideia inicial da Scientific Research? Bom, eu conheço o Sérgio já há anos, há uns 30 anos que eu conheço ele. Ele foi meu veterano, ele era veterano dos tipos bonzinhos, né, legais e tal. Ele é bonzinho, né? Ele já era mais velho mesmo naquela época, então ele era fez mais... psicologia. Fez psicologia antes. Apesar de ser um adepto de Adler. Mas assim, aí a gente se conhece há muito tempo. O Paulo conheço também há 20 anos. O Vinícius conheço há menos tempo, mas tive o prazer de trabalhar com ele agora no final, nos últimos anos, mandando os pacientes e vendo quão bom ele é, quão capacitado e quão uma pessoa direita para trabalhar com o paciente e com a gente. Então são pessoas que são os melhores possíveis. A gente começou, eu e o Sérgio, a gente tinha uma ideia de fazer essa parte de educação continuada, a gente e o Jota, e aí a gente, junto com o Daniel na época, o Daniel Esperante. Pós-pandemia, lembra? Aquele período meio pós-pandemia, aquela... Aí a gente começou a fazer uns Cadaver Labs, tá? Usando outras casas, até a gente fazer com que tudo fosse da forma melhor possível, que é agora que a gente tem, com o apoio do Quirontech, e a coisa foi crescendo. Como ela foi crescendo, a gente teve aí a contribuição do Vinícius Benítez, que entrou como sócio e que trouxe um novo fôlego, uma nova oxigenação para a gente, mostrou outros caminhos, mostrou umas novas possibilidades, e agora também tem o Paulo, que também está trazendo novas possibilidades e novos caminhos para a gente. Então a empresa que começou com uma educação, mas a gente com uma coisa muito nichada, que a gente tem crescido nesses anos e tem uma perspectiva de crescimento maior daqui para frente, né, Sérgio? Exatamente isso aí. Queria perguntar para o Vinícius o que ele está achando dessa parceria com a gente e por que, das suas razões, por que a gente escolheu o Centro Quirontech como nossa base de apoio. Vai lá, Vini, fala na sua visão ortopédica. Uma visão mais superior neurocirúrgica. Sérgio, olha só, juntar pessoas é uma coisa que é extremamente difícil, né? Meu pai sempre falou para mim assim, a coisa mais difícil é lidar com o ser humano. Então, quando você vai juntar com uma pessoa, né, com o seu casamento já é uma complicação, porque já são duas mentes que pensam diferentes. E quando a gente vai pegar e juntar para fazer uma sociedade que tem um objetivo bem específico, que é atuar dentro da medicina, dentro da educação continuada, dentro do ensino para os acadêmicos, para o ensino para os residentes, para o desenvolvimento médico profissional dos cirurgiões, aí a coisa ela tem que ter uma série de fatores que vão fazer aquela amálgama, né, que vão juntar aquelas pessoas. E eu acho que o fator principal que me fez unir o grupo
foi justamente esse senso de valores que as pessoas que estão aqui nessa mesa têm. Então, todo mundo aqui tem os mesmos valores, todo mundo aqui tem os mesmos objetivos de vida gerais, né? A gente, acima de tudo, se preocupa com a nossa família, né? Todo mundo aqui tem família, a gente se preocupa com ela, a gente se preocupa com os nossos pacientes. Então, o ponto fundamental da medicina para a gente é o paciente, e a gente se preocupa com a qualidade. Então, à medida que a gente tem uma junção de valores positivos e que são comuns, puxa, tem tudo para a gente juntar e ter o mínimo de problemas possíveis. A gente já está junto nessa empreitada mais de um ano. E eu ia falar só um ano. Um ano. Só um ano. Só um ano. Um ano. E muita água já rolou, né? Muita água já rolou. Nenhum tipo de distúrbio entre a gente foi percebido. E justamente por conta disso, eu acho que essa questão dos valores é a coisa mais importante. Porque a gente aqui tem confiança, a gente tem respeito, né? E a gente tem essa tranquilidade de estar no meio de pessoas que são iguais aqui, né? Então, acho que esse foi o fator que me trouxe de uma maneira muito tranquila para a sociedade, né? Quando o Zé me chamou, foi um fato muito interessante, porque até hoje eu não sei por que ele mandou uma mensagem para mim, que foi uma mensagem relacionada a isso, né? E eu já estava, naquele mesmo momento, eu estava discutindo coisas muito semelhantes, né, sobre educação médica, sobre treinamento, etc., com outras pessoas, no sentido de desenvolver também um instituto, uma instituição focada nisso. E eu acho que alguma coisa, eu acredito nisso, não sei se é a crença de cada um, mas eu acredito, tem alguma coisa ali, algum fator que pegou e uniu essas pessoas, e aí ele pegou e mandou uma mensagem para mim. Eu falei, cara, essa mensagem aqui, ela tem, nesse momento, né, que é um momento justamente que eu estava buscando esse tipo de situação também. E aí a gente começou a conversar, já tinha uma admiração enorme pelo Zé. O Zé é um cara fantástico, um sujeito extremamente técnico, um professor, né, um cara que trata os meus pacientes também, ele manda os pacientes dele para mim. Então já tinha essa relação. Falei, puxa, e tinha ainda a questão de ser amigo do Paulinho, que o Paulinho, eu conheço ele desde a época da nossa residência que a gente fez junto. E isso trouxe uma tranquilidade. Falei, pô, acho que agora é o momento. E aí, eu só tenho coisas positivas para falar desde então. Então, eu estou muito satisfeito. Vejo com enorme orgulho que o que a gente está construindo. E as possibilidades, acho que são... O teto não está visível ainda. Tem muita coisa para a gente crescer. Perfeito. Zé, eu sei que você já tinha uma história, né, de educação, do NAION. Sim, a gente... O que você vislumbra aí para os próximos 5 anos nessa história? 5 anos hoje é muito tempo, né? Eu acho que a gente tem que projetar os 2 anos e daqui a 1 ano projetar os outros 2 anos. Porque a gente vai tendo muitas mudanças no mercado, a gente está tendo muitas mudanças com a computação, com a velocidade da informação, com tudo isso. Mas eu projeto que isso daqui tenha um potencial de crescimento muito grande, tem um potencial exponencial. A gente tem uma situação hoje nas faculdades de medicina onde você não tem acesso a um cadáver fresco. Eu, Paulo, Vinícius, você, a gente estudou no cadáver que era formalizado. O músculo do cadáver formalizado é duro, e mesmo assim era uma melhor situação que tinha. Hoje em dia, os alunos nem têm essa situação mais. Os residentes, eles não veem anatomia, eles veem anatomia em vivo. Eles vão começar a praticar no vivo. Ou seja, está tudo de ponta cabeça. Então a gente tem a capacidade, a possibilidade e o dever, eu diria até, de fazer com que se mude todo esse sistema educacional, e a gente pode ajudar a participar nisso. Tanto que a gente está fazendo contato com o SBOT Lab, com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, para também trazer essa parte educacional aqui, para tentar mudar esse estigma de aprender no SUS. Não, você tem que aprender primeiro a técnica no cadáver, praticar no cadáver e depois você fazer no ser humano de uma forma mais adequada. Isso é o que eu penso. Perfeito.
Você, Paulo, você também gosta, você tem uma relação íntima, né, com as ligas de ortopedia. Como é que é a tua história de vida e essa história de querer ensinar os outros? Conta um pouquinho. Eu acho que eu fui abençoado com pessoas de extrema generosidade intelectual, né? O Zé Carlos foi uma pessoa dessa, né? Então ele pegou para me ensinar ortopedia desde o 3º ano de faculdade. E uma coisa eu entendi, sabe, Sérgio, que você estuda melhor quando você estuda para ensinar. Porque é diferente, né? O conhecimento que você estuda para ser testado, né, ele é um conhecimento descartável. Então você precisa para um propósito. E se o conhecimento ele tem um propósito tão pequeno, a duração dele também é pequena. Agora, quando ele tem um propósito elevado, ele começa a formar o que é um leito que vai basear tudo que vai ser a experiência da pessoa no futuro. E tinha isso, né? Tinha esse desafio que, evidentemente, eu não tinha essa clareza, mas eu percebia claramente, né, o que era a diferença entre os profissionais, porque eu acho que a gente teve essa oportunidade, né? A gente teve a oportunidade de ver bons profissionais, profissionais medíocres no sentido de estarem na média, né? E eu acho que médico é a profissão que não tem o direito de ser medíocre. E a gente decide logo no meio da graduação, né, como é que vai ser o grupo que a gente vai pertencer. E eu precisava entender o que faziam essas pessoas boas tão boas, né? E eu via que era a docência, era essa quase que essa vocação, né, que é uma generosidade. Então você não consegue. Uma pessoa ruim não é um professor bom, né? Talvez ele possa te ensinar como não ser, mas que uma pessoa boa é um bom professor, né? Você pode não entender a forma que a pessoa fala, mas aí o problema na realidade está naquele choque daquilo que é a sua quantidade de informação crítica que você tem para lidar com aquilo, né? Na realidade isso é uma síndrome, né? O que a gente chama de síndrome de Dunning-Kruger, né? Que é a capacidade do vislumbre da sua ignorância. E disse que a gente tem a nossa inteligência mais formada quando a gente é capaz de observar o que é o limite da ignorância. E o único jeito de você, né, conseguir entender isso é você realmente estudando, né? Qual é o grande problema? É que o grande ignorante é aquele que acha que de fato conhece. E que eu observava nessas pessoas o quanto elas não tratavam, mesmo que era corriqueiro, como banal. E quando elas valorizavam os detalhes, duas coisas eu via. Primeiro, capricho. Segundo, responsabilidade. Isso me fez procurar pessoas para me aproximar na minha vida que tinham capricho e responsabilidade. E que em um determinado momento, né, o que foi importante para mim foi o chamado da responsabilidade. Quando no meio da pandemia, uma molecada que fazia medicina falou: pô, a gente tá cansado, medicina tá ruim, não aguento estudar em livro, acho que eu vou desistir, vou procurar outra coisa. Eu vejo meus amigos fazendo curso A, B, C e estão se divertindo, né? E aí minha conversa, na realidade com 2 ligas, né, foi o seguinte: falou, olha, uma profissão não é para você se divertir, é para você gostar. E quando você gosta da profissão, o que você gosta é da sua capacidade de se colocar confortável em algo desconfortável, porque é desconfortável você se colocar à prova o tempo inteiro. Então vamos fazer o seguinte: eu vou fazer um curso para vocês. Eu vou mostrar para vocês o que é essa área, né, de ortopedia, traumatologia esportiva, medicina esportiva, né, com que eu trabalho. E eu espero 2 coisas de vocês, né? A primeira, que vocês se reconheçam aqui dentro, ou a segunda e mais importante, que vocês reconheçam que não estão aqui dentro. Porque para mim, se eu fizer vocês não perderem tempo com uma coisa que vocês não vão gostar de fazer, é uma vitória tão mais importante do que trazer para vocês o que é o conhecimento da área que vocês gostariam. Porque quando você faz uma coisa que você não gosta, você corre muito o risco de se tornar medíocre. E como eu te falei, eu acho que medicina é um lugar que você tem a possibilidade para mediocridade. A gente fez o Interligas, foram 311 ligas, 16 mil alunos participantes, e eu falei, opa, tem aí uma carência que o pessoal tá apresentando, né? Pode ser essa carência uma carência didática, pode ser uma carência de método, pode ser uma carência, às vezes, de um professor que a pessoa escolhe, né? Porque a gente tem uma série de professores que a vida traz e aqueles que a gente escolhe.
Então, vamos trabalhar por aí, né? E a questão do meu chamado para trabalhar nisso, eu acho que começou nesse período, né, onde eu não queria ensinar para as pessoas, eu queria só colocá-las numa situação de direcionamento. Falar, escuta, você não vai ter prazer trabalhando, né? Você vai gostar do que você faz. Você vai ser capaz de se admirar, que é muito importante, é o desenvolvimento do amor próprio, né? Fazendo aquilo que você vai ajustar para o resto da sua vida, né? Agora, independente do que você queira fazer, você vai ter esforço, vai ter que colocar, né? E quando o Zé me chamou para fazer parte, eu falei, opa, o que é melhor, né, do que você tá fazendo junto uma coisa que você estava fazendo sozinho, ainda mais com pessoas que você admira, né? Então, eu acho que é essa relação que a gente tem, né? Da gente treinar junto, Deus ter convivido todos esses anos, tanto treinando, quanto na amizade, quanto trabalhando, do Vinícius, da gente sendo amigo também todo esse tempo, sendo colega de residência e tomando as porradas junto e jantando no Biafra, né? Coisas que... Não, vocês fizeram, né? E que marcam a vida da gente. E chegamos aqui, né? Na The Best. Os fortes ficaram daquele lado e os fracos desses. Na verdade, os experientes. Experientes a gente já está chamando de velho, né? Porque nós somos mais velhos mesmo. Olha que eu vou falar da história do Ipom. Eu acho que os mais inteiros estão desse lado e os mais quebrados do outro lado. Né? Essa é uma observação importante. Você vê que tem várias formas de você ver o mundo. E é isso que a gente quer, mudar a forma que também os alunos, os residentes, todos veem o mundo. Então essa é a ideia nossa também. Não só de... Você vê, ele falou dos mais fortes, a gente já fala dos mais quebrados. Então, assim, a gente tem que mudar a ideia. De repente, você tem que reescrever a sua ideia e para isso você vai ter que estudar. Para isso você vai ter que ter um insight em um local para conseguir chegar aonde você quer. E é isso que a gente quer. A gente quer trazer para você para fora daquele mundo que você está e criar uma coisa melhor, uma coisa mais nova. Nesse sentido, Vinícius, o que você acha que a gente pode trazer de novo? Eu estou pensando em robótica, inteligência artificial. O que você acha que na tua área, lembrando que ele é neurocirurgião, né, ortopedista, trazer pra gente, Na verdade, ele é ortopedista. Ele não sabe, mas ele é. No fundo do coração dele tem um martelo e uma chave e um mau humor. Nós vamos ensinar ele a fazer cirurgia de ombro. Cara, a gente vai colocar um artroscópio na mão do Vinícius e sair correndo. E vai tirar uma foto. E tirar toda a roupa e ficar olhando. Vai lá, Vini. A gente sabe que você consegue. Olha só. A medicina ela é uma área fantástica e um dos motivos para ela ser fantástica é ela permitir essa evolução que é constante, é uma evolução surpreendente. A gente muitas vezes não sabe o que vai vir daqui 2, 3 anos e vai cair na nossa mão e você vai se surpreender. Isso acontece praticamente de uma maneira contínua. Então, estar junto de um centro de treinamento que está relacionado com o ensino médico, com o ensino de profissionais médicos, ele vai permitir a gente lidar com uma série de tecnologias. E a gente já está vendo um monte de coisa muito, muito interessante. Por exemplo, a cirurgia robótica. Na neurocirurgia, ela é uma cirurgia completamente embrionária. Ela é muito embrionária. Ela não está nem próximo do grau de avanço que tem as cirurgias robóticas para cavidades. Que são cirurgias que são feitas com plataformas robóticas, né, já há mais de uma década, bem estabelecido. A cirurgia neurocirúrgica e a cirurgia de coluna, ela é uma cirurgia com braço robótico, ela não é uma cirurgia com plataforma robótica. Então a gente não opera a plataforma, a gente opera o braço robótico que vai auxiliar a gente a fazer a colocação dos implantes. Além disso, ele vai guiar nosso posicionamento dentro do paciente. Então, a cirurgia robótica ela está em franco desenvolvimento, ela não chegou completamente no Brasil. A gente tem uma empresa no Brasil que tem certificação da Anvisa para uso do robô e tem várias outras que estão solicitando. E todas elas, obviamente, elas querem o quê? Elas querem fazer a disseminação da informação aqui no Brasil. Outras tecnologias, por exemplo, como a navegação, são tecnologias que já têm um certo know-how, porém
continuam em franco desenvolvimento. E essas tecnologias também, da mesma forma, a gente tem condições de utilizar e de disseminar aqui. Além do que, por exemplo, a cirurgia de coluna é uma cirurgia que depende basicamente de implantes. E os implantes, eles são formados, aí são desenvolvidos em diversos países do mundo. E à medida que eles são desenvolvidos, muitas vezes eles ficam nichados num local antes de passar para a comunidade médica científica geral. E nesse momento, é o momento que há a busca de tecnologia médica. Então, eu acho que assim, do que eu vi nesse ano, o que a gente conseguiu acompanhar em termos de tecnologias como a robótica e de desenvolvimento de implantes, tudo passa por aqui, porque o médico ele tem que ser treinado. E ele só vai fazer, o melhor treinamento que ele vai fazer não vai ser no SUS, como o Zé falou. Ele tem que fazer o treinamento no cadáver, tem que fazer o treinamento dentro de um ambiente condicionado, para depois ele ficar apto a desenvolver essa tecnologia no paciente, no uso do paciente dele. Isso é o que tem de ideal, né? Que a gente não teve, mas que não teve por situações da nossa época, que não tinha essa disponibilidade. Mas hoje em dia a gente tem essa possibilidade e acho que é fundamental utilizar isso. Não tem da época do Sérgio, né? Da nossa já tem. Mas vou voltar aqui para o Sérgio aí, a pergunta que o Sérgio só está perguntando. Estou perguntando, não estou falando nada. Tô saindo... E aí, e como é que está a robótica indo agora para o joelho? A gente já viu alguns robôs chegando no Brasil e tem umas plataformas novas, tem várias plataformas, tem plataformas que parece que são abertas agora, ou seja, que você pode fazer o robô independente da marca que você use, da prótese, você pode usar o robô para fazer. Como é que você vê isso? E existe essa plataforma aberta? Isso vai chegar no Brasil? Como é que é? Os robôs na ortopedia, principalmente no joelho, ele lembra muito o que o Vinícius falou, é muito um braço robótico. Mais recentemente, o que a gente tem? Por exemplo, o indiano. Ele é um robô de terceira geração. É um robô quase autônomo. Ele ele faz todos os cortes, desde que você o oriente, você alimente, todos os cortes sozinho. Ele é um robô indiano. Eu fui lá visitar esse centro e eu fiquei assim, entusiasmadíssimo com esse robô. Ele não está no Brasil ainda, não está registrado no Brasil ainda, mas assim que chegar a gente vai usar. E você acha que esse robô, por exemplo, ele é plataforma aberta? Você consegue usar? Não, esse não é plataforma aberta. Isso eu acho um pouco mais difícil de chegar no Brasil, espero que chegue. Plataforma aberta quer dizer que eu posso usar para qualquer marca, né? Não é tão fácil essa realidade aqui. Né? Deixa eu botar vocês na fogueira aqui, porque assim, a gente está falando bem de tecnologia, mas de verdade, todos vocês três têm muita experiência naquilo que são as cirurgias de prótese ou de a colocação de implante no ser humano. De verdade, o que o robô mudou isso para vocês? É inegável a precisão, mas, gente, vamos falar a verdade, né? 0,01 milímetro, né? Isso fez diferença no que é a rotina de vocês? O que vocês ganharam tendo o robô como um acessório? E eu vou perguntar isso porque eu tenho uma outra coisa para perguntar. Eu vou começar falando, Paulinho, porque, igual eu falei, a cirurgia robótica na coluna ela é muito embrionária ainda. Então, ela ainda está na fase dos problemas. E ela está na fase dos grandes problemas. Colocar implante na coluna, a gente está falando de colocar implante dentro de uma vértebra. E essa vértebra, ela é uma parte óssea e o meio dela é a parte onde vai passar o tubo neural, vai passar o saco neural. Então, qualquer erro para medial, para dentro, ele pode acometer um nervo. Você está falando do parafuso pedicular? Pois é, isso daí. Você passa, hoje se precisar, você passa a mão livre, né? A dificuldade você teria de ter que colocar um robô, colocar o sistema dele de guia, confiar nesse sistema de guia. Né? Eu tenho a sensação que às vezes para caras como você a coisa atrapalha mais do que ajuda. Sim. Então, eu vou te explicar exatamente isso. Porque daí eles começaram a fazer isso e a calibração... ela não é uma calibração tão segura. E começou a apresentar um monte de problemas. Problemas, assim, graves para o paciente. A ter que interromper uma série de plataformas robóticas por conta dessas complicações. Então, eles faziam o teste lá no cadáver e quando iam para a mesa de cirurgia real, aí começou a ter um nível de complicações que era maior do que a mão humana, tá?
E aí eles foram aperfeiçoando, foram aprimorando, até chegar numa situação que agora eles dizem que é ok, segundo o que a gente tem de estudos. Só que qual que é a grande vantagem do robô, por exemplo, na minha prática? Se eu for fazer uma cirurgia de escoliose habitual, eu vou passar todos os parafusos freehand. Eu vou passar os parafusos só com base anatômica e depois fazer uma checagem com a radioscopia. Porém, se eu for fazer a colocação de parafusos percutâneos, que é como a gente usa, como eu faço o tratamento das doenças degenerativas, basicamente lombares, minimamente invasiva, eu tenho que fazer radioscopia para guiar o parafuso em todos os sentidos. Então, todo parafuso tem que ser guiado. Com a robótica, ele teoricamente tira a radiação. Eu não tenho que usar radiação, porque eu já tenho na plataforma todas as informações do paciente, então ele vai dar o direcionamento. Eu vou lá passar 4, 8 parafusos, 6 parafusos, quantos parafusos forem, sem usar um raio-x. Isso entende? Já é uma vantagem para você e para o paciente. Isso, né? Já é uma bela de uma vantagem para mim e para o paciente. Então, talvez seja a primeira grande vantagem do robô, supondo que ele seja seguro. Tá? E a segunda vantagem, Paulinho, que eu vejo é o seguinte: para cirurgiões experienciados já, quando ele tem uma deformidade de altíssima gravidade, o robô ele pode ajudar, porque ele dá um direcionamento de posicionamento de implante, que é algo que a anatomia não vai dar, porque a anatomia é toda distorcida, e mesmo a radioscopia não consegue fornecer para a gente. Então, tem situações de gravidade de uma deformidade de coluna, que a coluna está tão torcida, ela é tão dobrada, que nem mesmo a radioscopia a gente consegue fazer um ajuste para fazer o posicionamento de um parafuso. Então você tem que fazer mais ou menos a anatomia que você enxergou ali, mais ou menos da radioscopia que você enxergou ali, para fazer o posicionamento do implante, e às vezes não consegue fazer. Então a robótica ela pode auxiliar nesse tipo de paciente também. Então acho que esses são os 2 pontos iniciais aí na nossa época agora. Casos difíceis. Casos difíceis e casos para uso de menos radioscopia. Uhum. Interessante. É mais ou menos como na cirurgia do joelho. Nos casos difíceis isso ajuda muito. Quando você inicia na robótica, o seu tempo cirúrgico até aumenta nas cirurgias de prótese, por exemplo. Inicialmente até aumenta. Mas eu acredito que é uma ferramenta que vai ficar. Essa viagem que eu fiz no centro de aging, fiquei muito impressionado. O que a gente pode ganhar no futuro? Escala. A gente pode fazer 10 cirurgias ao mesmo tempo. O que seria um caso difícil numa prótese de joelho? Muitas deformidades. Essa semana veio um paciente com... Doutor, eu operei 12 vezes meu joelho. Puta que pariu, 12 vezes o joelho. Eu já falei, opa, eu não vou ser o 13º. É um caso extremamente difícil. Extremamente difícil. Difícil até de você ver, o que esse cara realmente tem. Então tem bastante caso difícil. Eu acho que a ferramenta é útil. Sim. Você acha, Zé? Eu acho que bem parecido com o que você acha, que ele vai ser útil para um cirurgião que tem experiência para poder pegar casos mais difíceis. Porque, por exemplo, a semana passada fiz uma prótese e o paciente tinha uma artrose que simplesmente a glenoide era totalmente disforme. Então, eu não tinha certeza absoluta durante a cirurgia do posicionamento ideal. Tá? E o posicionamento ideal faz com que você aumente a longevidade. A gente estava conversando com outro colega, a gente falava para o paciente antes 10 anos, 15 anos uma prótese, e a prótese hoje está durando 30 anos, a de joelho. Se você jogar isso para as outras, a de ombro provavelmente vai durar mais. Então, se ela estiver bem colocada, ela deve ter uma capacidade, uma durabilidade e uma integração óssea maior. Mas aí que tá a minha dúvida, José, porque, por exemplo, se você tem dificuldade de observar ali o parâmetro, como é que o computador, que depende de você ajustar exatamente o ponto de referência, ele vai conseguir fazer isso? Sim, porque ele é mais fácil dele trabalhar com ângulos. O computador, ele é binário, ele é uma coisa... ele tem um pensamento matemático, vamos dizer assim, a gente é um pouco diferente. E eu acho que nesse sentido, com coisas muito complexas, onde a gente pode ter muitas variáveis ali fazendo no freehand, ou seja, na mão livre, o computador ele vai te ajudar bastante. A outro ponto que tem é que o ombro tem uma diferença aí do joelho. A articulação, a escápula, ela é menor e ela precisa de um pouquinho mais de precisão nos parafusos. A gente às vezes não tem tanta precisão no parafuso, a gente sempre opta pelo um pouco maior. Por quê? Quando você tem que fazer ele dar pega, às vezes, no outro lado.
para fixação adequada. Com a gente está vendo um robô que ele dá essa profundidade, é o mesmo robô da coluna. A gente está fazendo aqui começar a fazer alguns ensaios clínicos com escápula para poder estar usando esse robô e fazer uma navegação junto para ter o tamanho preciso do parafuso, tudo certinho. Então eu acho que ajuda nesses detalhes. São detalhes que vão fazer com que eu solte o paciente mais cedo, porque eu tenho uma fixação melhor. Eu tenho uma angulação melhor, então eu consigo também ter uma integração melhor do osso e uma longevidade maior possivelmente. Agora, tem casos que não faz muito sentido. Eu não sei, por exemplo, se faz tanto sentido para um quadril. Porque o quadril ele admite muita coisa e já se viu a longevidade do quadril, né, independente da situação. Então talvez a navegação no quadril faça um pouco mais de sentido, porque é mais rápida de ser feita do que a robótica. Mas só o tempo vai dizer pra gente onde nós temos que ir. O que você acha? Exatamente. Essa dúvida que o Paulo tem, será que é melhor ou pior? A gente não vai responder agora. A gente vai responder daqui 20 anos. Não sei nem se é a nossa geração que vai responder. Mas eu sou entusiasta da robótica. Eu acho que até menos, viu, Sérgio? Porque o que acontece é que... Eu falei 20 anos, né? 20 anos. É muito tempo, né? 20 anos é bastante. Desculpa, não, eu acho que 5 anos. A multiplicação da capacidade de conhecimento de dados e tudo, da computação que a gente tem, eu acho que em 2 anos é tudo diferente. Né? Então... E sabe uma outra coisa, Paulinho, que eu acho que ela ajuda? Na homogeneização dos médicos. Sim, porque o médico jovem vai ser um dependente do robô. Isso, porque eu sempre falo o seguinte, que o cirurgião, né? O cirurgião ele é uma pessoa que tem que ter um dom manual. Se não tivesse dom manual, ele vai ser um mau cirurgião. Né? É igual jogar bola. Você deixa o Neymar jogando bola e deixa um outro sujeito durante 3 meses também jogando bola, os dois treinando, e aí você vai ver a diferença de um e de outro. Um tem dom, o outro não tem. Não tem como você treinar o máximo possível aquele outro sujeito que não tem dom, ele não vai ficar igual o Neymar, né? E para a aplicação manual é a mesma coisa, o cirurgião é a mesma coisa, ele precisa de habilidade manual, e essa habilidade manual ela é determinada de uma natureza individual, né? Isso é inato, e aí ele vai desenvolver aquilo. Então você vai desenvolver até o máximo do que foi dado de graça para você. Mas o que eu vejo que a robótica vai trazer é justamente essa homogeneização de diferentes habilidades entre os cirurgiões. Então pode ser que o robô ele seja uma etapa de aprendizado para o cirurgião novato? Com certeza. Ainda para o futuro, mais ainda. Eu não diria uma etapa. Se os que vão pegar e começar a aprender no robô, eles vão evoluir junto com o robô. Então provavelmente... Você acha que ele não vai voltar para o Opera 100? Eu acho que não. É provável mesmo que não. Também é provável que não. Por que eu tô sei se isso vai fazer você? Mal para a sociedade se a gente pensar em número que cresce exponencialmente de cirurgia de joelho e de quadril. Vai crescer muito. De ombro também. Cirurgia de prótese de ombro a gente não fazia 10 anos atrás. Não fazia. Hoje você faz... Hoje a gente faz toda semana. Frequência grande. Toda semana. Então essa escala eu acho que todo mundo vai ter que aprender. O novo, o cirurgião novo não vai aprender outras técnicas nem aberta, não vai. Eu te pergunto porque, por exemplo, ele observando o robô, selecionando os ângulos, fazendo as profundidades, como se ele pudesse aprender com o robô os limites do que seria um paciente. Então, soltando ele, por exemplo, num paciente sem o robô, ele tivesse uma noção de, opa, se o robô ele fura até aqui, se ele vai até aqui, se o ângulo é esse, dele não fazer, por exemplo, um movimento aberrante, entendeu? Nesse sentido dele aprender. Do robô, às vezes, ter uma possibilidade de errar nesse sentido? É isso? Não, no sentido de, por exemplo, como ele vê o robô repetidamente, adotar ângulos, adotar posições, adotar profundidades, ele aprende ou ele percebe esses ângulos, como se fosse ele observando um professor dele operar, entendeu? É o que a gente falou, vai depender. Existem pessoas que vão tentar melhorar o robô e que serão as pessoas que vão programar o robô ou que vão entender melhor o robô e que vão usar o robô. E vai ter pessoas que vão ficar totalmente dependentes do robô. Então a gente tem que tentar ser o primeiro tipo de pessoa, porque esses podem fazer uma melhoria contínua para o paciente. O outro vai entrar num nicho comum. Então eu tenho mais uma pergunta para vocês três. Então pensando nisso que você falou agora, porque imagina o seguinte, se a gente falar que existe uma parcela de pessoas que vai ser especialista em usar o robô, a gente fala que essas pessoas elas vão estar nos centros que tem esse robô.
E a gente tem que entender que a gente não está num país homogêneo, que assim, de verdade, você saiu 200, 300 quilômetros de São Paulo ou de uma grande capital, a medicina já modifica. Né? Nós estamos falando de uma medicina ideal, mas não é uma verdade no nosso país. E é isso que eu quero te perguntar. Você acha que aqui é mais fácil isso trazer mais volume para os grandes centros e você tornar uma cirurgia de prótese mais difícil, por exemplo, no interior do Brasil? Ou você acha que isso pode popularizar e correr o risco? Não, qual o risco que a gente corre de ter robôs, por exemplo, fora dos grandes centros do Brasil e você ter uma cirurgia de prótese sendo feita, por exemplo, numa cidade de 50 mil habitantes? Entendeu? Será que o fato do robô a gente não vai concentrar mais ainda o pessoal aqui? Possivelmente. Eu acho que com certeza. Pensando em como funciona a saúde brasileira ela é totalmente dependente de um recurso escasso. E toda tecnologia de ponta é uma tecnologia extremamente cara. Né? O quanto que a gente está falando de um robô? Você tem ideia de quanto que é um robô? Não faço ideia. Um robô, ele é na ordem de 10 a 12 milhões de reais. Então, qual cidade de 50 mil habitantes teria a capacidade de adquirir uma tecnologia como essa? Então aí a gente está criando uma outra dificuldade. Então não tenho a mínima dúvida que isso que você observou é o que vai acontecer. Eu acho que nós vamos ter... O Brasil já tem isso. Tem 2 tipos de medicina. Uma medicina que é mais básica, justamente porque as pessoas... Não é porque os médicos são ruins, mas às vezes podem ser, tanto em um lugar como em outro. Mas você tem uma medicina onde você tem materiais mais simples para poder trabalhar e uma que você tem todas as possibilidades para trabalhar. Então, eu acho que para esse segundo tipo, o robô vai vir com mais força. E para os maiores centros, onde vai ter essa concentração, sim. Eu não acho que vão ter tantos centros, vão ter os centros regionais, tipo as capitais nacionais. E São Paulo, como já tem essa fama e essa coisa da medicina mais de ponta, que provavelmente vai assumir um protagonismo maior ainda do que já tem num futuro. Sérgio, o que você acha? Eu acho que o robô, mesmo sendo caro, ele vai se popularizar um pouco, porque é interesse de toda a indústria também, isso. Não acho que esse crescimento vertiginoso de São Paulo vai fazer essa diferença crescer, porque ela já existe. Eu acho que a gente não tem que parar a tecnologia, porque a população inteira não tem acesso a isso. De jeito. A gente vai ter que ir em frente, e acredito até que um centro como esse vai ajudar a popularizar. Sim. E é aí que eu queria chegar agora. O que acontece? A gente está num núcleo onde as pessoas vão aprender a operar. Vamos falar de uma forma simples para todo mundo ser capaz de atingir isso, né? E, portanto, o que a gente pode esperar é que mesmo com a tecnologia do robô, a gente ainda cultive o que é o ensino de, por exemplo, realizar uma prótese sem esse tipo de recurso. A gente ainda vai ter as duas coisas. Vai ter as duas coisas. Isso eu não tenho dúvida. Vai ter as duas coisas. Até porque na realização de uma cirurgia com robô, se o robô falha, você vai ter que desligar e finalizar a cirurgia. Que é o que eu ia perguntar depois. Exatamente. É isso que eu quero te juntar. É uma verdade. E isso aconteceu já comigo na artroscopia. Eu estava fazendo uma isso que eu ia falar. Que é uma coisa quebrou o artroscópio, você vai abrir e vai fazer. A luz do artroscópio falhou. Que é R$10. Não tinha outra. E tu fez. E aí o que você faz no meio da cirurgia? Você tem que terminar. Então, aí você pega e vai fazer aberto, porque você não consegue mais fazer por vídeo. E o robô também. Agora, o médico mais jovem, ele tem o cacuete, geralmente, de querer os caminhos mais fáceis. O ser humano tem o cacuete de querer os caminhos mais fáceis. Não vou dizer que é o médico, mas o ser humano sempre vai querer os caminhos mais fáceis. Até ele encontrar uma dificuldade. Mas cabe a nós aí, que somos quem vai dar essas aulas, quem vai conseguir trazer isso, fazer esses novos alunos, a gente fazer da forma correta, ou seja, ensina o robô, mas ensina também o sem o robô. Você vai ver que aqui você talvez tenha um pouquinho menos de qualidade não, de precisão, tá? Mas só que você tem que saber fazer as duas coisas, isso é importante. E aí eu te pergunto então, você acha que é sine qua non para o sujeito operar um robô para fazer uma prótese, ele saber fazer uma prótese mão livre, freehand? Eu acho que sim. Sim. Justamente por causa daquilo que o Sérgio falou. Eu acho que deveria ser impedido de usar o robô quem não sabe fazer aquilo aberto, normal. Porque exatamente o que o Sérgio falou, senão se tem qualquer problema, e aí, como é que a gente faz? Complicado. Imagina, no meio da cirurgia de coluna,
não pediu a radioscopia, não fez nada. Aí o técnico, aí vai ter que chamar o técnico, como é que faz? Abriu a pessoa lá. Então, assim, a gente tem que sempre pensar que alguma coisa pode dar errado. As pessoas não vão no médico mais conhecido, ou não vão no médico que faz coisas diferentes porque elas acham que vai dar certo. É porque elas querem que dê certo. Fato. Tá? Você achar que dá certo, você é um positivista indo em qualquer médico. Você vai num médico mais experiente porque você sabe que pode ter algum problema. E nesse problema, ele tem que saber como resolver. E dentre os problemas na robótica, você tem a falha do material. Exatamente. Então quer dizer, senhores, que a gente tem muito que ensinar isso. Eu acredito que aquilo que sempre foi básico vai ter que continuar sendo ensinado. Sim. Cirurgia aberta, mas hoje é artroscopia, cara, mas você vai ter que aprender aberto. E claro, a gente não vai selecionar um paciente e fazer assim, esse daqui a gente vai fazer um manguito aberto porque ele deu azar. Não, a gente vai fazer isso num cadáver fresco, né? Porque não faz sentido você pegar uma pessoa que você pode dar um melhor tratamento e dar uma coisa... Você sabe, Paulo, toda vez que eu venho aqui conversar com vocês, eu tenho uma ideia de um curso novo aí, né? Sérgio, então a gente tem vários braços. Vamos... Nessa história, ele, por favor. Queria que o Vinícius falasse um pouquinho da parceria com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, como é que ela está andando, o que você vislumbra para esse ano? Sim, tivemos essa ideia de fazer nossos cursos, a ideia de fazer cada um na sua área, desenvolvimento na sua área, e surgiu uma oportunidade de algo que não tinha sido feito ainda, que era um curso de cirurgia da coluna para a residência médica do Brasil inteiro, de neurocirurgia. Então, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, ela disponibiliza um curso anual para cada R. Então, para o R1, para o R2, para o R3, para o R4 e para o R5. E a coluna, ela é disponibilizada para o R5, só que ela nunca tinha tido um curso hands-on, um curso em cadáver. E aí surge uma conversa entre eu e outros neurocirurgiões, o Dr. Sérgio Cavaleiro, que era, no caso, o presidente da comissão de ensino da SBN. Falei, professor, a gente ainda está numa fase muito embrionária, a gente não montou ainda, não tem cadáver, não tem ainda estrutura. Mas eu acho que vai dar sim, vamos conversar, vou conversar com toda a equipe, e aí a gente vai atrás. E aí, a partir disso, surgiu toda aquela força-tarefa para fazer que a coisa andasse, né? Ou seja, de falar com o Instituto, para o Instituto fazer a aquisição dos cadáveres, para fazer a aquisição de todos os equipamentos que precisam para esse curso, equipar auditório, equipar toda a estrutura física para receber esses mais de 100 residentes do Brasil inteiro. Foram 105 residentes do Brasil inteiro. E aí, chega no dia... Foram praticamente todos os residentes, né? Praticamente todos os residentes, né? Praticamente. Foram uma perda aí de menos de 10%. Nossa! E aí você chega no dia, toda a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia aqui dentro, todos os residentes, nós e ainda uma série de coisas que estavam faltando, né? Que estava em desenvolvimento ali, estava pintando, estava a fiação, etc, etc. E o resultado final foi o quê? Foi uma satisfação de todo mundo que participou do curso. Os residentes viram aquilo que eles nunca tinham visto. Os professores viram aquilo que eles nunca tinham tido oportunidade de fornecer. E a sociedade ficou extremamente contente, extremamente satisfeita com o serviço que ela viu ali. A gente deu um gás muito grande nesse momento para poder resolver isso. Tanto que a gente veio na quarta aqui, a gente falava um para o outro, falando, vixe, não vai dar certo. Acho que não vai dar certo. Acho que não vai dar certo o negócio. E a força-tarefa andou 24 horas aí para poder resolver todos os problemas. Obviamente não resolveu todos os problemas, mas fez do que pudesse ficar cômodo naquela situação. Né, e conseguiu dar o curso, e hoje nós temos toda essa parceria por causa da evolução natural desse trabalho, desse bom trabalho que está sendo feito. Um curso de um sucesso grande como esse, de uma estrutura imponente como existe aqui, não teve dúvida. A sociedade mesmo, toda a alta casta da sociedade ali se reuniu e achou por bem que fosse feita uma parceria para que aqui se tornasse o SBN Lab, ou o laboratório
dedicado para a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Então, eles estão extremamente entusiasmados e vão disponibilizar uma série de cursos de todas as áreas da neurocirurgia. E a neurocirurgia tem muitas áreas, né? Você tem a área da neurocirurgia pediátrica, coluna, neurocirurgia vascular, tumores, funcional, nervos periféricos. Então, são diversas áreas dentro da neurocirurgia que pode ser utilizada aqui dentro. Você já pensou se você não tivesse feito coluna, o que você faria? Se eu não tivesse feito coluna... Joelho, né? Joelho. Se você perguntar pra mim, vai bater, porque eu quase fui neurocirurgião. Sério? Eu acompanhei o neurocirurgião até o 5º do ano. Até o 5º ano eu acompanhava o neurocirurgião. Até o 5º ano, eu saí da cirurgia e falei, a gente é preguiçoso, né? A gente é mais preguiçoso. 3 anos, 5 anos não vai dar. Uma sala na frente. Se fosse 5 anos, é 5 anos, né? 5 anos, coisa. larga a mão. Se você não tivesse feito coluna, o que você faria? Puxa, eu entrei na medicina, Paulinho, para fazer neurocirurgia, né? Sim. Você então, já veio pronto com essa ideia? Já vi pronto com essa ideia. Eu só tinha que fazer medicina porque para fazer neurocirurgia não tinha jeito, né? E quando você mudou para ortopedia? E daí, é uma coisa interessante. Eu gostava de crânio bastante e gostava de coluna. Uma outra área que eu gostava muito era a área de tumores. Tumores eu gostava bastante. Eu sempre tive uma habilidade na microcirurgia que era agradável para mim. Eu gostava daquele treinamento, que parecia um videogame, né? O negócio era monótono, mas era gostoso, assim, você ficava horas ali operando. Só que em um determinado ponto, a coluna, eu vi que ela tinha um potencial de resolução muito maior, e aí eu comecei a encontrar uma coisa que me trazia. Então, vocês brincam... Foi pro lado da ortopedia. Vocês brincam aqui com a ortopedia? Não, com certeza eu tenho um veio ortopédico mesmo. Confessou. Isso vai ficar gravado pra sempre. Isso agora. Acabou. Você se lascou. Agora. Você se lascou. Porque a coluna ela precisa de um conhecimento biomecânico que a neurocirurgia não fornece. E aí eu fui exatamente depois na busca desse conhecimento biomecânico da estrutura da coluna para poder fazer a minha formação e o tratamento de doença da coluna. Mas a outra área que eu gostava bastante era tumores. Então, se eu não fosse fazer coluna, talvez eu tivesse feito tumores. Mas você fala da minúcia da mão, né? Você não pensou em vascular? Vascular também, só que vascular, aí tem uma outra questão que a cirurgia vascular, ela tem perdido um campo muito grande para endovascular. Então, grande parte por exemplo, dos aneurismas, que são as doenças vasculares tratadas pela neurocirurgia, elas são tratadas hoje pela endovascular. Então, só com stent, só com a utilização de um implante endovascular. Mas é dentro da neurocirurgia ou é outra especialidade? Ele é uma subespecialidade da neurocirurgia ou uma subespecialidade da vascular. Da vascular. Entendi. E dentro da coluna, qual que é o que você mais gosta? Então, aí é uma outra coisa interessante. Dentro da coluna, o que eu gosto de tudo. Eu gosto de deformidade e gosto de degenerativo. Eu gosto das duas áreas. Então, eu me propus, quando eu quis fazer coluna, eu quis me propor a tratar de tudo. Eu não queria que chegasse um paciente com uma deformidade e eu falasse, não, eu não sou um especialista nisso. Então, eu me dediquei ao ponto de eu ser capaz em resolver em alto nível tanto uma deformidade de alta complexidade quanto tá no alto nível dentro de uma doença degenerativa que é o habitual, o mais comum da coluna. Ainda bem, muito obrigado, viu? Ô Zé, tô olhando aqui que a gente tem alguns cursos já fechados com a SBOT. Sim. O famoso SBOT Lab. Artroscopia do joelho, artroscopia de ombro, cirurgia de pé e trauma. Me fala um pouquinho aí dessa parceria, o que você achou dessa iniciativa da SBOT? Sim, foi muito bom. A gente esteve aqui agora com o professor Fernando Baldi, que é o presidente da SBOT atualmente. É uma pessoa muito legal, uma pessoa agradável, que a gente conviveu muito na época de residência. Sim. Ele ensinou muito a gente o que fazer, como trabalhar da forma mais correta e até como ser um ser humano melhor. E eu acho que isso tudo, que essa junção da SBOT com a gente, tem a mesma sinergia da neurocirurgia com o que a gente está fazendo também. Ou seja, nós vamos conseguir alcançar outras pessoas, mas eles viram em nós um parceiro para poder colocar essa história adiante. Ou seja, isso é uma coisa que está há muitos anos para sair aí de dentro do
simplesmente ser uma ideia e virou uma realidade agora, com a gente junto. Então, o que eu imagino que a gente consiga alcançar um grupo de pessoas que não tinha esse acesso, e um grupo muito grande. O número de ortopedistas no país aí é mais de 20 mil cadastrados na SBOT, tá? Fora os não cadastrados, que são mais 50% disso. Nós não queremos só para quem é da SBOT, nós queremos que todos os ortopedistas possam fazer o treinamento aqui, porque a gente quer melhorar a situação educacional do país. A gente quer que os médicos tenham mais qualidade, que os médicos entreguem isso para os seus pacientes. Acontece que você tendo várias especialidades, a gente até está tendo aí o contato, né, com outras especialidades também que estão vindo, você consegue concentrar tudo e fazer com que isso seja mais custo efetivo. Bom, eu acho que a gente vai ter que terminar aqui, porque já está passando o horário. Perfeito. Não, passou o horário, que horário? Nas 4? Horário de quem? Passou o horário. Não, foi ótimo a presença de todos. Acho que a gente esclareceu um pouquinho o que a gente quer fazer, né? Como a gente surgiu, como a gente quer fazer. Tá com vontade de cagar, né, Zé? Eu ainda vou ter que passar num lugar antes, então... Pessoal, só deixar um desafio. Eu gosto de alguns desafios. Assim. Cagar de pé. Vamos nisso, que a gente é os mais sérios aqui da mesa. Vamos lá. Eu queria que cada um falasse como que vocês imaginam que a empresa vai estar daqui 5 anos. Então, esse é um desafio de olhar lá na frente, que é sempre uma coisa muito difícil, né? Você colocar 5 anos. Então, e aí parte muito, muito mais do que você quer, às vezes, de como realmente vai estar. Começa, Sérgio. Bem, a primeira coisa que eu cheguei aqui, encontrei o Zé, a gente falou, nossa, Zé, como cresceu no nosso papo de 1 ou 2 anos atrás. A Scientific Research era não mais do que uma ideia. Vamos fazer um curso de prótese? Vamos. E a gente foi procurar uma casa para fazer o curso. Então já tem um espaço muito maior do que eu imaginava. Né? E eu sou um cara que pensa longe, mas eu tô com muitos sonhos, muitos projetos. Cada vez que eu falo com você, com o Paulinho, com o Zé, tem um curso já que eu pensei aqui. Quando você falou um negócio, eu já te falo já. Que a gente, você também não foge, hein? Eu tenho que falar do curso, mas a Scientific Research não tem limite, na verdade. E a nossa plataforma EAD, essa é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar muito, vai ter muito sucesso e vai ter muito público. Finalizamos o nosso Quironcast. A Scientific Research agradece a Scientific Research.